Estamos no ar! Boa noite, Brasil! Boa noite, Santa Maria! Boa noite, Rio Grande do Sul! Já entrevista no ar para vocês neste momento. E esperar o pessoal chegar aqui. Deixa eu já mandar convite pro pessoal. Beleza, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Mais algumas pessoas. E mais uma terça-feira. Gente, nós já estamos em julho, mês de número 7. Como o tempo está passando. É uma coisa que até hoje eu estava dizendo, né? Que como o tempo vai passando, como a gente não tem andado com a vida muito corrida, não é? Isso é muito complicado. Mas também é bom, né? Sinal que a gente está vivo. Bom, antes de eu me esquecer, eu quero agradecer muito a todos que mandaram mensagens, que mandaram comentários no direct, no Face, que eu ainda nem consegui responder, a todos que assistiram o DNA, que eu participei ontem da rádio, né, Rádio CDN, Cassiano querido, e que eu fiquei muito feliz e muito contente de ter participado, viu? Gratidão mesmo, foi muito lindo. Todos os áudios que eu tive a oportunidade de ouvir, minha família, minhas amigas, minha prof, não é? Teve mais alguns áudios, não é que eu não tive a oportunidade de ouvir lá, mas eu ouvi hoje, porque a Gabi me mostrou, só ela não me mandou ainda. Então eu quero agradecer também ao Serginho, a Deborah, a Mirna, todos que mandaram, certo? Bom, deixa eu. Vamos iniciar essa nossa live. Porque a convidada da qual eu vou bater um papo, ela é muito querida por todos. Aliás, querida e muito conhecida. Não é? Ela já é um rosto que há muito tempo vocês conhecem, que vocês aplaudem, vocês leem ela, vejam também. Ela já foi secretária de Cultura, já trabalhou na RBS TV aqui de Santa Maria e de Santa Cruz do Sul também, se eu não estou me enganado. E é uma brilhante colunista social. De sábados e domingos ela tá na TV Diário e na Rádio CDN com o programa dela, que eu assisto. Inclusive esse final de semana eu assisti, achei muito boa a entrevista que ela fez com o Michael Oliveira, que tem imobiliárias, não é? Eu não conhecia a história dele, achei muito bonito, muito legal. E ela é uma brilhante, simpática, queridíssima, e eu vou trazer aqui para vocês Maristela Moura. Deixa eu chamá-la aqui. Oi, Oi, João, que Vitor. seja bem-vinda. E aí, tudo bom, querido? Que prazer estar Tudo aqui com bem? você nessa noite gostosa. Querida, eu que fico feliz, muito contente de estar te recebendo. Saiba que eu sou grande fã do teu trabalho, né? Eu te assisto. Não, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que eu não digo porque eu gosto que eu estou na frente da pessoa, não, é porque eu gosto mesmo. Eu admiro, eu aplaudo, eu sou fã de grande parte da programação, não é dos meios de comunicação do diário, aplaudo, assisto muito e eu fico muito contente mesmo de vocês aceitarem o meu convite e de se terem a possibilidade de estar batendo esse papo comigo tão gostoso. Mas é muito bom estar aqui com você. Você é um comunicador nato, né? Já desde novinho aí fazendo comunicação, trazendo as coisas boas da cidade, né? As personalidades da cidade, mostrando, né, esse teu jeito de ser que é, né, irreverente, é gostoso, é leve, mostrando esse lado bonito da vida. Isso que eu acho mais importante, né? Que a gente precisa dessas coisas boas também, né? Estou muito feliz de estar aqui com Exatamente. você.
Ah, querida. Bom, eu te disse que esse nosso bate-papo vai ser bem descontraído, vai ser bem leve. E eu quero começar te perguntando de onde é que surgiu, não é, essa essência de migrar para o rumo da comunicação, para o rumo do jornalismo. Não é porque a gente sabe, não é que às vezes quando de forma precoce, claro, surge, não é um interesse, um dom. Eu tenho esse caso, não é que a gente vai e segue por um rumo e se migra por ali. Como é que tu como é que a comunicação chega na tua vida? Ah, eu acho que desde nova, né? Eu sempre gostei, eu acho que sempre gostei de falar muito, de me relacionar com as pessoas, e acho que sempre tive essa empatia, né, com o público. E apesar de ser sempre, na verdade, eu sempre fui meio tímida, assim, né, em termos de falar para o público, né? Essa parte, assim, né, de discursar em grande plateia nunca foi meu chão. Mas eu acho que a comunicação surgiu, assim, desde novinha mesmo, sabe? Quando eu pensei em comunicação, eu lembro que eu fui visitar uma vez assim a RBS e me encantei, né? Como naquela época era o Jorge André Brits e também era o Norton César que apresentavam, ainda era uma dupla que apresentava o Jornal da Sete, né? Que hoje é o, o Jornal da Noite. Então, eu gostei muito de ver aquilo, sabe? De ver tudo aquilo. Eu me encantava com aquilo. E o Norton já era um amigo da gente, o Jorge André também já era amigo né, da família, enfim. E aí eu sempre dizia para ele, principalmente para o Norton, disse, assim, Norton, ó, quando eu crescer eu vou fazer comunicação. Ele disse, ah, então tá, passa no vestibular, começa a trabalhar e vem trabalhar comigo na rádio, sabe? Ele também trabalhava na Rádio Universidade na época, né? E daí, sei lá, e foi daquela história, vai fazer vestibular, tem que fazer vestibular, tem que escolher uma profissão. Aí eu, nessa, sou uma família que todos são irmãos homens, e aí eles, um queria isso, outro me dava opinião disso, né? Mas meu pai sempre disse assim, olha, tu tem que fazer o que você gosta, né? E todo mundo sempre dizia, ah, tu vai morrer de fome, não vai ter emprego depois, porque comunicação não é fácil, né? Que tem que ter dom mesmo e não é uma profissão que vai te dar tanta rentabilidade, mas tu tem que ser feliz, né? E aí eu acho que se eu tivesse procurado outra profissão, eu não seria assim tão feliz como eu sou com a comunicação. E eu acho que esse estar perto das pessoas e poder contar as histórias das pessoas, né? E na época, claro, quando eu comecei, né? Comecei como repórter e contava muito mais histórias tristes do que alegres, né? Mas também faz parte de todo um aprendizado. Então, foi por aí, sabe? Então, com 17 anos, 17, 18 anos que eu entrei no vestibular, ali que fiz o primeiro vestibular, e aí fui para o ramo da comunicação. Digo, não, Só. vou decidir, né? E aí eu pensei, aí meu pai sempre me deu muita força. Ele disse, não, vai fazer o que você gosta, né? Ah, porque aí o tio queria que fizesse engenharia, os meus irmãos, tem que procurar outra profissão, mas eu digo, não, vamos para comunicação, vamos ver o que vai dar, né? Morrer de fome não vou, então vamos fazer o que eu gosto, pelo menos, né? E aí eu acho que foi, e me dei bem, acho que não poderia ser outra profissão. E aí passei na E, Universidade aqui de Santa Maria, né? Eu fiz aqui mesmo em Santa Maria. A gente já tinha vindo morar em Santa Maria porque os meus pais queriam que a gente estudasse aqui na Federal e aí os outros meus irmãos mais velhos já tinham ido embora por causa do estudo também, tinham que morar em cidade maior. Que eu nasci lá em Planalto, uma cidade super pequena, né? Então, eu acho que nós éramos mais dois irmãos mais novos e eles não queriam que a gente também pegasse, eu acho que o rumo da estrada, né? Fosse estudar fora e eles não pudessem acompanhar a gente, como já não podiam ter acompanhado os outros dois mais velhos, né? Então, foi por aí. Daí viemos para cá e a gente foi fazendo o que podia. Meu irmão mais novo acabou fazendo engenharia florestal, mas eu digo, não vai ser para o meu ramo, né? Aí o outro já tinha feito cooperativismo, o outro é geólogo. Então, assim, todo mundo foi entrando numa profissão mais rentável, mais produtiva, mas eu achei que a comunicação eu ia me dar bem. Ou pelo menos eu ia ser feliz. E aí foi por aí. e tá aí, né? E que eu acho que com certeza tu é muito feliz com a tua profissão, esse carinho, porque quando eu anunciei, quando eu postei nas redes sociais que eu ia te trazer, olha, um montão de curtida, um montão de Que mensagem. bom. Ai, que receber terça. Maristela Moura. Ai, que legal, vou assistir. Tem tanta gente que
Pra Que te ótimo, ver, né? né? Não me assiste as outras lives, mas por causa tua estão aqui me assistindo, queridos. Ah, coisa boa. Fico bem E, feliz que o pessoal tenha gostado da tua ideia de me trazer para conversar com ô, você. querida, mas como tu estavas falando, quando tu começou num meio diferente. Tu era da RBS, apresentava o Jornal do Almoço, se eu não me engano, não é? É, na verdade, eu comecei, eu passei no vestibular e fui trabalhar na Rádio Universidade. Trabalhei um ano com o Norton, daí trabalhei mesmo como estagiária dele lá na Rádio Universidade. Fiquei um ano fazendo estágio e eram os estágios que eu queria aprender, na verdade, né? Eu queria não era um estágio remunerado nem nada, eu só queria aprender um pouco de comunicação. E o meu primeiro contato foi com rádio. Então, foi um ano bem importante, bem interessante, né? De começar no primeiro ano já de faculdade. E aí, logo no segundo ano, a RBS me procurou, né? Foi eles que me convidaram. Era um momento diferente na vida profissional, né? E porque antigamente não tinha todo esse pessoal que se formava nas faculdades, do modo geral, né? E que tinha tanto mercado de trabalho. E o mercado de trabalho precisava de gente e, na verdade, foi eles que me convidaram, nem fui eu que fui pedir emprego, né? E eles me convidaram para trabalhar e aí eu fiz o teste e acabei passando. Então, no segundo ano de faculdade, eu já estava na RBS como funcionária, como repórter do dia a dia, né? Repórter de rua. Então, foi muito interessante, foi muito bacana e era um desafio, porque eu recém estava no segundo ano, né? Então, ir para televisão não era uma coisa assim tão simples, né? E tinha, né, Sim. várias. Ah, mas aí as pessoas, vai fotografar bem para TV, tem que usar o cabelo assim, daí, né? Tem que usar roupa assim, daí tinha todas umas regras assim, né? Se hoje também tem algumas coisas, eu acho, né? Mas hoje é tudo mais fácil, eu acho. Antigamente era mais Sim. complicadinho. Mas aí comecei na TV, eu fui em 85, olha como eu sou antiga. Né? Você não tinha nem pensado em nascer. E eu já estava na Não. TV. Então, e aí Aí fui trabalhei anos como repórter, até me formar. Logo depois que eu me formei, eu me formei em 87. Aí depois, já em 88, eu era bem nova, tinha 23 anos. 23 anos, eu acho que é. Daí eu fui para Santa Cruz. Daí eu fui promovida de repórter para chefe de jornalismo. Claro, fazia alguns programas aqui, apresentei alguns jornal do almoço quando precisava, né? Ah, quando precisava mais assim, mais, né, ficar na bancada, mais eu apresentava mais em Santa Cruz depois, porque o pessoal todo era novo. Mas aí quando eu fui para Santa Cruz foi bem interessante, porque na verdade a TV Santa Cruz, ela era uma sucursal de Santa Maria e a gente ia inaugurar a Uhum. TV Santa Cruz, a RBS ia inaugurar a TV Santa Cruz. Uh, e todas as chefias teriam que vir de outras cidades, né, de outras emissoras. E, e, a, e aí o pessoal que trabalhava conosco mesmo, aí esse pessoal era da própria comunidade, do próprio Santa Cruz, né? Então eu fiquei muito feliz na época, porque eu era, além de ser muito nova, eu era a primeira mulher a ser chefe de jornalismo, né? Hoje se chama coordenador, nem sei como é que é o cargo, mas aí quem coordenava, quem era a chefia de jornalismo, né, fui eu a escolhida e eu depois fiquei sabendo que eram 5 nomes, né? E desses 5 nomes só tinha eu de mulher, o resto também eram todos homens, né? Então fiquei muito feliz em poder saber que eu fui a primeira chefe de jornalismo de uma emissora da RBS, né? No interior, no interior. Então, foi um desafio super grande, super grande. Era uma equipe completamente nova, uma equipe que nunca tinha trabalhado com absolutamente nada de televisão, né? Então, foi um desafio bem grande. E aí eu fui lá inaugurar a primeira televisão em NTSC do Brasil, era a Menina dos Olhos da Rede Globo, era uma TV que tinha que dar certo, que era um outro sistema. Então, foi uma coisa bem legal, assim, tem um aprendizado muito grande, né? E que isso ficou muito marcado assim na minha carreira, na minha vida, porque eu era muito nova também na época, né? Mas aí acho que os desafios estão para ir para isso, né? Para a gente ultrapassá-los e fazer o melhor que a gente pode, né? E deu certo, graças a Deus. Aí depois de lá, vim para Eu, cá, depois... aí foi indo, né? Mas sempre trabalhei sempre nos veículos da RBS, né? Por muitos anos.
Maravilha. E nesse meio tempo, agora eu fiquei curioso, tu não teve, digamos, o preconceito de tu ser a mulher chefiando, não é? Nunca teve, assim, esse machismo, digamos, dos homens, não é? Porque naquela época, naquele tempo, até hoje ainda, há muitos homens, não é, integrando, não é, a comunicação do que mulheres. Tu não teve isso contigo ou teve e foi, Não, tu enfim. sabe, João, não sabe, João Vitor, que foi muito. Sempre foi muito tranquilo, sabe? Nunca tive esse problema de preconceito por ser mulher e não pode isso. Eu me lembro que até uma ocasião lá, porque na época assim, o Paulo Brito era um dos nossos apresentadores da noite, e daí tinha também o Luiz Fernando Iser, que também fazia parte de reportagem, apresentava o esporte, enfim. Aí eu me lembro que teve uma época assim que daí não tinha o apresentador, o Paulo tinha ido a Porto Alegre, estava começando a fazer os testes dele já para ir para Porto Alegre. Eles aí iam narrar jogo, eu acho que também em Porto Alegre, o Iser tinha ido, e não tinha quem apresentasse o, o RBS Notícias, né? Porque Uhum. sempre foram homens que apresentavam, né? O Eloy já estava lá naquela época, era o Eloy e todas as emissoras tinham um apresentador masculino, era um homem que apresentava o jornal. Então era isso praxe, tudo bem. Aí aquele dia eu fiquei desesperada porque eu não tinha nenhum homem mais na redação para poder apresentar o jornal, né? E eu lembro assim que eu liguei para Porto Alegre na época, o Cláudio Gilberto que tinha feito toda a parte nossa de colocar as pessoas, enfim, que a gente fez todo o treinamento, colocamos a TV no ar. E eu liguei para eles desesperados, assim, claro, o que eu vou fazer agora? Não tenho nenhum homem, né? Os guris estão todos em Porto Alegre e eu não tenho ninguém para fazer o jornal, né? O RBS Notícias, e é uma coisa só masculina. Nunca tinha sido uma mulher para apresentar nem nada. E as meninas que apresentavam o Jornal do Almoço já não estavam trabalhando à noite nem nada. E eles assim, tá, e você está fazendo o quê? Tá fazendo o quê que não começou a se preparar para apresentar o jornal? Eu digo, mas eu vou poder ir para o ar? Mas não pode? Pode tudo agora. Vai para o ar. Então também, sabe? Então aí foi eu apresentar, não tinha o que fazer, né? Então sempre teve umas coisas assim, né? Inusitadas assim na minha vida, né? Sim. Então vamos fazer o RBS Notícias. Se é para apresentar, vamos fazer hoje. Graças a Deus tá aí todo mundo. As mulheres apresentam normalmente, né? E apresentam de dois, enfim. Mas na época era bem diferente. E aí fui fazer isso, né? Mas foi uma época assim muito legal, muito desafiadora mesmo, né? Porque como o pessoal também era todo novo e os meus colegas, né, e o pessoal, a equipe toda era nova, tinham programas que não podiam assim, eles não tinham ainda conhecimento, né, para poder apresentar um programa tipo assim, logo que a gente foi, inaugurou em setembro de 88, nós tivemos as eleições municipais. E naquela época a RBS fazia os RBS Debate com todos os Uhum. candidatos, enfim. Então esses programas aí eram eu que apresentava, né? O jornal, por exemplo, também outros programas como quando era Estado, tipo o Galpão Crioulo, né? Na época o Nico Fagundes, ele ia muito né, para o interior do Estado fazendo o Galpão Crioulo e enchia de gente, aqueles ginásios, assim. Então, todas as matérias do Galpão Crioulo também que eram muito produzidas, né? Que vai para o interior, enfim, faz matérias bem produzidas. Aí essas aí também, então, eu que tinha que, além de chefiar a equipe, fazer todo o meu trabalho, né? Como chefe de jornalismo, ainda tinha que fazer as matérias especiais. Era uma época que a gente trabalhava muito, mas era muito gratificante. Eu aprendi muito com tudo isso, né? Era um outro tipo também de jornalismo que se fazia, né? Era mais investigativo, mais participativo. Você estava mais presente, né? Hoje se usa muitas notas cobertas, né? Você liga e a facilidade de celular e tudo naquela época não tinha isso, né? Era Internet, in né? loco, né? A gente tinha que ir lá e fazer mesmo, né? Tinha que aprender e fazer, não tinha o que fazer. Não tinha essa facilidade que se tem hoje na comunicação. Mas foi muito bom, né? É uma coisa assim que a gente leva pro resto da vida, aprende muito e conhece muita gente também, né? Acho que essa parte da comunicação também é muito interessante, né? A diversidade assim, de pessoas que você acaba se relacionando, enfim, conhecendo, e é uma coisa muito bonita. Não saberia fazer outra coisa se não fosse comunicação, eu acho. Ah, querida. Maristela, agora uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que tu saiu
do lado da comunicação e foi para a área de Secretaria Municipal de Cultura, porque tu foi secretária, né, durante a gestão do Farré, se eu não estou me enganado. Isso. É Ah, porque foi, na então, verdade, foi assim. Na verdade, aí. Tá, daí tem os marcos na vida da gente, né? Daí em 1990, fazia 2 anos que eu estava em Santa Cruz, aí eu casei e o meu marido na época ele também era da RBS, né? Mas aí, como a gente naquela época não podia trabalhar, um casal não podia trabalhar junto na mesma emissora e não podia trabalhar junto na RBS. E aí, como ele era já gerente executivo, enfim, aí eu não optamos pelo salário dele, é claro. Daí eu saí da RBS e voltei para Santa Maria. E daí, nessa época, logo em seguida começaram as campanhas políticas, enfim. E a gente estava na coordenação da campanha do Farré, ajudando o Farré na campanha dele, daí eu participei da campanha dele, para toda essa parte da comunicação mesmo, na parte da campanha. E aí eu não estava mais na RBS, né? Foi o período que eu não fiquei na RBS. E aí eu fui para a Secretaria de Cultura. Daí o Farré me convidou para ser a secretária de Cultura, né? Que também era uma coisa nova, era uma secretaria muito nova. Ela recém tinha acabado de ser inaugurada, de ser lançada a Secretaria da Cultura no governo anterior, que foi do Evandro Ber. E era tudo muito novo, né? As coisas eram também bem diferentes, bem mais difíceis. E estava muito, muito no início da secretaria, né? Mas aí a gente conseguiu desenvolver esse trabalho assim por 4 anos lá. E, na verdade, eu fiquei de secretária esses 4 anos. E nos últimos 6 meses, que também foi outra coisa inusitada na RBS, eles me chamaram para ser, nos últimos 6 meses, né, em junho, mais ou menos essa época, assim, eles me chamaram para ser a coordenadora da Casa Zero Hora. Estavam implantando, já tinha implantado as casas Zero Hora no interior do estado, onde tinham as emissoras, né, da RBS. E eles me sim. chamaram para eu coordenar essa casa. E aí eu não disse que eu não poderia coordenar porque eu estava secretária e teria que terminar esse mandato, que eu já estava, né, há 4 anos praticamente, e que não ia abandonar o barco nos últimos 6 meses, né? Onde você tem que fazer seus relatórios, enfim, né? Prestar a tua conta para a comunidade. E aí eu disse que eu não faria isso. E aí, nesses últimos 6 meses, mesmo assim, eles me contrataram e eu fiquei nos últimos 6 meses sendo secretária e trabalhando já como coordenadora da Casa Zero Hora. Também foi uma coisa bem inusitada, que não, né, que não se tem isso dentro da imprensa, e principalmente de uma RBS, trabalhar num governo municipal que seja, né? Trabalhar com política e trabalhar com, mesmo eu não sendo uma política e não tendo partido, né? Mesmo assim, eu estava trabalhando para um partido, né? Claro que eu estava trabalhando para um partido. E aí foi tudo bem também, deu tudo certo, graças a Deus, 6 meses foi bem tranquilo, assim. Aí a gente terminou de fazer, teve a questão do teatro, teve várias coisas que a gente conseguiu fazer nesse último semestre, assim. Então são experiências bem, bem interessantes que a gente pôde vivenciar. Maravilha, muito legal. Maristela, eu vou ter que interromper um pouquinho nosso bate-papo para falar sobre os nossos amigos que apoiam, não é que estão nos incentivando, enfim, etc., e que participam dessa nossa live. Então, eu tenho que agradecer aqui a Ubra Santa Maria, que sempre está conosco, não é? Lembrando que você aí que está nos assistindo, que pensa que quer fazer uma nova graduação, quer partir para uma faculdade, enfim, ainda está na hora e vale muito a pena. Então, eu aconselho a você entrar no site www.ubra.com.br/cursos/Santa Maria, que lá tem todas as informações, possibilidades, enfim, não é porque a gente sabe que, claro, não é fácil a gente pagar uma faculdade, mas a Ubra tem suas vantagens e vale muito a pena. Então vá lá no site e também visite o polo da Uber Santa Maria, que é aqui na faixa de São Pedro, vale muito a pena conhecer. Tem o Polo IAD também, que quem coordena é a nossa querida Débora Evangelista. Grande beijo. Então é muito importante vocês conhecerem. Tem cursos maravilhosos que foram lançados. Recentemente, o curso de jornalismo, se eu não me engano, foi lançado na Ubra. Não é que fizeram Olha que uma legal. brilhante e que a gente tem que conhecer.
Aliás, eu tenho que conhecer, porque eu já fui convidado para ir no Polo da Ubra e eu não tive a possibilidade de ir ainda. Também nossa querida Lumar Acessórios, não é porque os acessórios que sempre perguntam, esse aqui não é de lá, esse é a joia. Mas esses Que aqui são Lumar lindo! Acessórios. Pois é, né? Eu coloquei para colocar com a roupa, que essa aqui eu ganhei de presente semana passada. Então eu coloquei. Então eu digo, Maristela Moura é elegante, tem Ah, que uma figura. amor! Eu não posso vir, não é de qualquer maneira. Então eu coloquei essa roupinha aqui. Mas eu quero agradecer às lojas Bara Total, também nossa nova parceria, que semana que vem eu venho com uma roupa da Bara Total. Aí eu Ah, boto que uma joia! roupa muito que me mandaram até que depois eu mostro nos meus stories. Certo? Bom, já falei que eu tinha que falar dos nossos amigos, parceiros, Mas é enfim. super bom, a gente tem que falar dos parceiros da gente, a gente tem que falar de quem ajuda a gente. Isso é muito importante. Muito Exatamente. importante. Tem que falar mesmo. Concordo contigo. Importante. Exato. E se eu não me engano, fiquei sabendo pela Gabi, minha amiga, social media, enfim, etc., que a gente vai entrar numa nova parceria com uma barbearia que me procurou. Mas eu não posso dar muitos detalhes, depois eu conto para vocês. Bom, Maristela, como é que entra o Diário de Santa Maria na tua vida? Não é porque esse ano o Diário completou 20 anos. Não é como é que tu se transformou colunista social? É, essa é uma verdade. Como é que eu me transformei em colunista social? É bem isso aí. Como é que eu me transformei em colunista social? É uma coisa bem interessante, né? Porque daí eu estava sempre, né? Apresentei e trabalhava em repórter de rua. Aí depois, quando saí quando terminaram as casas Zero Hora, eu saí da Zero Hora e fiquei fazendo um programinha que era mais comercial, né? Mas era dentro do jornalismo, porque eu fazia videozinhos, né? Mais comerciais, que se chamava Conexão. E aí eu não tava, eu tinha loja, daí naquela época eu já tinha uma loja também. E aí aquela coisa, né? Criança pequena, aquelas funções que ele vai dando na vida da gente. E aí a gente vai mudando, né? Um pouquinho da vida e vai acontecendo as coisas. E daí o Nilson, na época, estavam organizando, né? Iam lançar o Diário de Santa Maria. E segundo o que eu fiquei sabendo na época, assim, o Nilson foi me convidar porque o meu nome tinha surgido, né? Como nas pesquisas que eles estavam fazendo, porque estavam escolhendo vários postos para cada pessoa, sei lá, estavam escolhendo os editores, enfim, e as pessoas. E aí o meu nome surgiu, não sei como que surgiu, como colunista social, porque na verdade eu nunca tinha trabalhado nessa área, né? Mas eu acho que é mais porque pelo relacionamento com as pessoas mesmo, e porque sempre me viam no vídeo, daqui a pouco eu estava menos no vídeo, né? Então aquela função. E aí surgiu meu nome e eles foram me convidar. E eu digo, meu Deus, esse é um novo desafio e bem difícil, né? Porque olha a Tami aqui mandando, maravilhosa Mari, que amada. Beijo pra Tami. Olha ali a Angelita Bilhar, que coisa querida. Eu já vi a sobrinha também, um monte de gente Beijo. aí, ó. Olha que legal. Então, o que Ó, acontece? Marcelo, um abraço. Um abraço para eles todos aí, ó. E aí me convidaram para ser, eu digo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque olha ali o Kleber entrando também. Então, o que eu vou fazer, né? Porque afinal de contas, eu sou do jornalismo, né? Mas do jornalismo do dia a dia, né? De contar a notícia. E agora eu teria que fazer um outro tipo de notícia. É notícia também, mas teria que ser uma coisa mais leve, né? Eu trabalharia só, como eu sempre disse, com a perfumaria do jornalismo, né? E aí eu digo, bah, foi um desafio bem interessante, porque eu não sabia bem nem por onde começar, né? Mas aí foi lá, vamos a um novo desafio, né? Já passei por tantos desafios, não vai ser agora que eu não vou encarar esse, né? E aí a gente foi. Digo, vamos ser colunista para ver como é que vai ser. E me apaixonei, né? Então foi assim, logo em seguida me apaixonei porque eu estava fazendo, porque daí eu acho que eu tinha mais contato ainda com as pessoas, né? Mais carinho pelas pessoas. E aí tu contar o lado bonito das festas, o lado bonito dos eventos, né? Contar de uma maneira jornalística, né? Porque eu não sei fazer aquele, porque todo mundo sempre pensa, porque colunista social
tem que ser socialite, né? Tem que ser alguém assim muito É, influente na sociedade, aquelas coisas assim. Que talvez até antigamente era assim, né? Mas a RBS sempre prezou por isso, né? Por colocar sempre profissionais, né? Colocar jornalistas também fazendo esse tipo de coisa, né? Teve uma época que não era também assim, mas depois, quando eles partiram para isso, eu acho que foi uma coisa, foi um ganho para o colunismo social. Então, aí me chamaram e eu fui lá, digo, vamos fazer. Só que eu não vou saber fazer muito daqueles adjetivar muita coisa, sabe? Deixar muito enfeitadinho, assim, né? De muito inho, de muito queridinho, de muito lindinho, de muito, sabe? Que se usa muito assim nos colunistas. Eu vejo os colunistas usando muito esses adjetivos que eu não sei, não acho que não é muito legal. E aí fui dando o meu jeito, né? Fui botando a minha cara, fui fazendo a minha cara na coluna social e deu certo, né? Deu certo, tanto deu certo que a gente está aí há 20 anos e tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho mesmo de continuar com o grupo depois que a RBS vendeu para esse grupo de empresários aqui de Santa Maria, que eu acho que foi assim uma visão super boa que eles tiveram em comprar o diário, né, em continuar com esse trabalho, porque já pensou se fosse um grupo de fora entrando novamente em Santa Maria, né? Então eu acho que assim, é. eu acho que são 5 anos já que está esse grupo, né, que está ali os diretores e os sócios, enfim, do diário e que batalham, né, diuturnamente para que ele se mantenha. E eu estou muito feliz que eu continuei lá e continuo lá e dou sempre o melhor de mim que eu posso para fazer sempre a coluna do melhor que eu posso fazer, do melhor jeito que se deve fazer, né? E com seriedade, isso que é o mais importante. Tem que ser feito tudo que você faz, tem que ser com seriedade, tem que ser com carinho, mas tem que ser sempre um trabalho muito sério, né? E eu sempre levei muito a sério a minha profissão, o meu trabalho. Eu acho que é isso que é o que é o que dá o sucesso que eu sempre tive dentro da coluna social também. Né? Poder Maravilha. transitar em todos os meios sem criar polêmicas, sem criar brigas, enfim, sem atritos, né? Eu acho que esse é um jeito legal de tu saber respeitar as pessoas, o espaço das pessoas, né? E tu saber como lidar. Às vezes não é fácil, mas às vezes a gente às vezes até fica meio, né? Ai, será que estou indo para o caminho certo? Mas a gente vai aprendendo e vai levando, sabe? Eu acho que então eu tenho muita gratidão, né, pelo grupo agora que está aí e que continua confiando no meu trabalho, na minha seriedade, no meu desempenho, né? E eu junto com a Fabiana, que hoje a Fabiana podia estar conosco também, né? Mas aí Pois a é, gente não está aí já há está. 20 anos. Há 20 anos no jornal somos só nós duas que estamos. Hoje ela é diretora, a nossa diretora de jornalismo, mas fiquei muito feliz assim de poder estar presente nesses 20 anos do Diário. Querida. Bom, agora eu quero. Aliás, deixa eu fazer uma coisa antes disso, porque eu tô olhando aqui no link, tanta gente querendo entrou aí. Entrou sobrinha da Dercy Gonçalves, entrou aí meus amigos, entrou aí tanta gente querida que eu tô olhando, que eu tô lendo aqui e que eu tô louco para fazer assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não posso fazer. Né? Porque a gente está aqui ao vivo, bonitinho. Aliás, Lisiane Seixas, beijos. Outro dia eu queria ir no BRIC, não fui, porque eu tinha compromisso, então eu não podia nesse domingo que teve agora. Eu vi que estava lindo. Que dele mais, Marcelo, já mandei um abraço. Aqui, gente querida também entrando, beijos e beijos e beijos e beijos, muito obrigado. Eu agradeço sempre por vocês estarem aqui nos acompanhando. Mas, Maristela, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, Ano passado, tu teve o privilégio de voltar ao vídeo, de voltar à televisão, mais ou menos, né? Com Conexão Empresarial, que é um programa que eu gosto de assistir. Porque, às vezes, eu adoro que depois postam no YouTube e fica disponível, né, a hora que a gente quiser. Então, eu vou te contar aqui um negócio que eu sempre faço. O que eu faço aqui? Eu coloco na televisão o programa que eu gosto e eu começo a faxinar minhas coisas. Por exemplo, limpar meu quarto, limpar a sala de casa, eu faço isso. Eu tô dono de Claro. fazer isso. É música e televisão. E eu peguei esse da semana que teve, do Maico Oliveira,
eu larguei tudo e sentei no sofá para assistir. Que eu digo, não dá para eu ficar dobrando roupa e ficar passando pano e eu não assisti. Tive que me sentar aqui e assistir. Que história admirável desse cara, o Michael Oliveira, tão novo, né? É verdade, é verdade. Esse é o legal que eu acho assim que eu mais. Logo que eles me chamaram para fazer o Conexão Empresarial, eu disse assim, meu Deus, eu vou voltar para o vídeo, né? Porque, na verdade, eu tinha trabalhado um pouquinho também na TV Santa Maria, né? Que eu tinha também com Conexão lá, depois parei, pois, acho que já me cansei um pouco de fazer televisão, né? Vamos ficar na minha coluna social, que eu gosto muito de fazer e me dei bem, e é o que eu gosto de fazer. Mas aí surgiu essa oportunidade, agora quando também diminuiu agora um pouco a coluna, né? Já não está mais diária por causa da pandemia, a gente teve que reduzir, enfim. E aí, nesse meio tempo, surgiu a TV Santa Maria, que eu estava antes, na TV Diário. E aí, na TV Diário, Maristela, vamos fazer um programa só com empresários, contando a história deles, né? A trajetória deles aqui em Santa Maria. E eu digo, mas meu Deus, um programa de 1 hora não é uma coisa tão simples assim, né? E sentar e conversar com o empresário 1 hora a respeito de empresas e coisas. Mas tu sabe que é uma coisa tão interessante que tudo vai dando na tua cara, né? A gente pensou de um jeito, daqui a pouco tu vai fazendo o programa e aí ele vai se acomodando de tal forma que ele pega uma forma que é da gente, eu acho, né? E eu acho que ele Sim. deu super certo, assim, porque eu tenho me emocionado muito e tenho ficado muito feliz em conhecer, porque, na verdade, com todos esses anos de jornalismo que eu tenho, eu conheço muita gente em Santa Maria, claro, né? Conheço, né, quase todo mundo, e a classe Exato. empresarial conheço muito, mas tu conhece o fulano de tal, tu sabe que ele é bem sucedido, sabe um pouquinho dele, mas tu não conhece a história dele, né? A história de vida dele, nem a história de vida nem da empresa dele, sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa muito bacana que esse programa está aí para resgatar. É, quem faz a cidade, quem fez a cidade, quem desenvolve a cidade, né? Quem está no dia a dia trabalhando pela cidade, né? Para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que traga recursos, para que traga empregos, enfim, né? Para que tudo. Então, é muito legal quando você começa a ouvir as histórias dos empresários, né? Desde quando ele começou, como é que ele começou, como é que ele chegou a ter empresa, né? De como é que a empresa começou e como é que ela está hoje. Então, é muito interessante. Claro que a gente tem feito uma mescla disso, e aí o Mike se enquadra nessa aí, né? O Mike se enquadra nessa aí, que é um empresário super jovem, né? Super jovem que está aí, e que, assim, né, em pouquíssimo tempo, agora fez 5 anos aí que ele está bombando, né, com a empresa dele. Então, é muito legal de tu fazer esse resgate do passado, mas também ver esses jovens empresários que estão entrando no mercado e que já têm um sucesso, né? Que já tem uma empresa bem consolidada, que tem uma empresa que está em ascensão, né? Então não é só aqueles empresários mais antigos, mas também são esses novos que estão no mercado e estão fazendo crescer cada vez mais a nossa cidade. Então tem histórias bem emocionantes mesmo, sabe? E aí parece que tu fica com mais intimidade, tu fica meio que participando mais da vida daquela pessoa, sabe? É uma coisa bem gratificante. Eu estou gostando muito de fazer o Conexão Empresarial. Querida, eu gosto muito, eu assisto bastante. Outro dia não, algumas semanas atrás eu vi a entrevista que tu fez com um dos representantes, eu não sei se é o dono exatamente, da L Fórmulo, do grupo que Ele é um sócio, comanda. ele é o filho do fundador, Sócios. ele é um sócio, hoje ele é um sócio, mas ele começou bem pequenininho também, né? Começou lá, né? De office boy, assim, vai trabalhar, né? E essa é uma coisa interessante, assim, dessas empresas também que vêm, né, de pai para filho, como teve vários lá nos Familiares. contando, que eles começam lá na empresa, assim, trabalhando lá como office boy, no escritório, isso, vai vindo, até chegar a ser um dos diretores hoje das empresas, né? Então, é um trabalho também super bacana, assim, que ele fez e que está, né, desenvolvendo em Santa Maria, apesar da empresa não ser de Santa Maria, ela já está há anos aqui, agora, né, administrando toda a parte ali do Santa Rita. Então, é bem interessante, né? Então, são histórias, cada um é uma história completamente diferente da outra, né? Mas que todas
tem bastante conteúdo, bastante significado. E aí são vários, Maravilha. acho que já tem uns 80 empresários, eu acho que, né? Tanto homens quanto mulheres que eu já É, entrevistei nesse quase um ano de programa já tem. São muitos empresários, muita gente, acho que quase uns 80 já deve ter entrevistado por aí. Então são 80 histórias diferentes, né? E todas elas assim com peculiaridades próprias, mas com todas elas com bastante conteúdo, com bastante coisas importantes, né? Com bastante, tu vê que com bastante dedicação, com bastante trabalho, é que elas estão aí no mercado e continuam, né? Porque senão a coisa não anda mesmo, né? Mas é muito legal, com bem certeza, bacana. Muito muito bom de fazer legal. tudo isso. Olha, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Como passou rápido. Eu fico Passou assim que, mesmo. ó, é, passou rápido, porque a gente foi mergulhando na tua história e é tão bom, é tão gostoso quando é assim. Quando a gente diz, ai, passou tão rápido, é porque foi muito bom. Mas antes da gente se despedir, tu tem algum projeto assim em mente, assim, novo? Tu tem algum sonho ainda, Maricela, na área da comunicação que tu não realizou ainda? Olha, assim, eu acho que o sonho de todo mundo quando tu tá ainda no mercado de trabalho, é continuar fazendo o teu trabalho bem feito, né? E que tu tenha... Eu, que já estou com 20 anos, eu de profissão, né? Já estou com 36 anos, né? Como jornalista no mercado de trabalho. Então, o que eu penso? Eu espero que pelo menos eu tenha deixado alguma coisa, né? O meu maior sonho é que realmente eu tenha conseguido deixar e que eu deixe para as pessoas, né, algumas coisas boas e algumas coisas importantes e que sirva de meu exemplo, né, possa servir de lição, possa servir, não sei se é bem lição, mas que sirva assim para pessoas que queiram entrar no mercado, que queiram estar no mercado, que queiram entrar nesse ramo de comunicação, é que assim, ó, tudo vale a pena quando você bota o coração, né? Quando você se dedica, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante, né? Não chega a ser um legado, mas eu acho né, o maior sonho que eu tenho é que realmente assim eu consiga até a hora que eu puder levar e sempre com seriedade, sempre com, né, com discernimento, sempre com atenção que eu sempre procurei dar para as pessoas. Eu acho que isso assim é o sonho da gente mesmo, né? O meu filho não vai seguir a minha profissão, quer dizer, não vou deixar isso para ele, mas eu acho que para a comunidade de Santa Maria, sim, né? Eu acho que tem bastante gente que faz coisas importantes em Santa Maria e eu espero que tenha dado um pouco de contribuição, né, para o jornalismo, para a Secretaria de Cultura, enfim, né, para a cultura daqui, para né, a parte de jornalismo mesmo de Santa Maria, alguma coisa de positivo, né? Então isso eu acho que é a coisa mais importante que pode deixar. E fazer sempre o teu trabalho bem feito e continuar nessa minha caminhada, assim. Querida, merece esse reconhecimento, esse carinho que todos têm por ti, ó, o Cassiano, inspiração. Beijo, Cássio, Cassiano, querido. querido, ele é um querido, né? Ele é o meu editor, ele é Ele meu editor, o Cassiano é meu editor lá das minhas páginas. Hoje alçadas. nós trabalhamos bastante, eu e ele lá na redação. Hoje foi dia de eu gravar meu programa, né? E daí nas Sim, terças eu gravo o programa, porque ele não é ao vivo. E aí a gente grava nas terças, e aí hoje eu fiquei bastante tempo lá com ele, vendo página, vendo pauta e vendo isso, discutindo os assuntos da nossa coluna. Isso eu acho super legal, né? Ter essa troca com a redação, ter a troca principalmente com o Cassiano, que ele tem umas boas ideias sempre. Eu gosto muito de estar com ele. querido, ontem eu estive no diário para participar do DNA e fiquei Ah, eu tô sabendo, mais. né? Eu vi só um pedacinho, não pude ouvir todo, mas é muito legal. O DNA é um programa super legal, super. Eu já fui no DNA também. O Cassiano é maravilhoso lá, as gurias também são ótimas, né? Tanto a Camila quanto a Luísa estão lá também. Antes era só o Cassiano que estava fazendo, né? No começo, quando eu fui. Mas é muito legal. O DNA é um programa super legal também, que tem esse resgate, né? Que tem esse resgate das personalidades, Exatamente. das histórias de quem faz a cidade, né? É muito legal. Aliás, assim, o diário como um todo eu adoro. Eu sou suspeita. Exatamente, com certeza. É E, a minha segunda casa, ontem, com certeza. Olha, às vezes até acho que até
acho que até às vezes é a primeira. Se eu for perguntar aqui em casa para ver, né, aqui para os meus guris aqui de casa, eu acho que eles vão dizer que o diário é a minha primeira casa, sim. Depois são eles aqui. Veste ela. Oi? Tu veste a camisa, né, do Ah, diário, né? sim. Eu visto a camisa do diário, eu sou diário, com certeza. Com certeza. Maravilha. É a Maristela do diário, não é a Maristela Amor, é a Maristela do diário. Ai, gente, mas foi muito bom. Eu amei, 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 amei. Olha, eu quero agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente. Terça que vem a gente está de volta, tá? 9 da noite, que Ah, desde a Deus me livre. semana Meu marido tá dando os parabéns aqui, ó, pela bela entrevista, viu? querida, uma abração para ele. Maristela, muito obrigada pelo carinho, pela possibilidade, pela honra que tu me deu de abrir um espacinho da tua agenda para estar aqui comigo, para esse bate-papo maravilhoso, que eu sei que o pessoal gostou. Fiquei muito feliz, viu? De Eu estou coração. muito feliz. Eu também estou muito feliz de você ter me chamado, né? Foi um prazer estar aqui com você. E assim, continue nessa tua caminhada, continue comunicando, continue levando essa alegria, sabe? Essa tua alegria de viver, esse teu despojamento, sabe? Essa tua delicadeza que você tem, essa tua atenção que você tem com as pessoas, né? Que é muito teu isso também, sabe? E isso eu tenho certeza, ó, você vai muito longe. Isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa de pessoas assim. Pessoas do bem que querem fazer o bem, que querem mostrar as coisas bonitas, né? E de um jeito tão bonito como você faz, né? Com essa meiguice que você tem. Estou muito feliz, muito obrigado por estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, beijo no coração de vocês, Beijo. ótima semana. Semana que vem a gente se encontra, tá? Tchau.